Ministro, no Brasil, se combate a corrupção ou se faz um uso político desse tema? Faz tempo que se faz uso político. Começou com o mar de lama que corria embaixo do Palácio do Catete, que levou ao suicídio do Getúlio. Depois, o Vassourinha, que ia varrer a corrupção no Brasil, Jânio Quadros. Depois, a ditadura, que foi implantada em nome da luta contra a corrupção e a subversão. Depois, o caçador de Marajás, o Collor. E agora, a Lava Jato. O uso político é evidente, cada dia vai ficar mais explícito. Basta ver essas operações há 10 dias nas eleições que estão sendo realizadas. Todas espetaculares, todos visando a mídia, todos os linchamentos mediáticos. Não interessa de que partido e quem seja. Não interessa se é culpado ou inocente, porque isso cabe à Justiça e não ao Ministério Público, à Polícia Federal ou à própria mídia dizer. Então, eu acredito que é necessário se combater a corrupção, há instrumentos para isso, mas não com ilegalidades. Os fins não podem justificar os meios. O próprio Supremo confirmou que aquelas conduções coercitivas não só eram ilegais, como tinham um objetivo político de levar à delação, na verdade. As prisões preventivas sem base legal, eu fiquei preso 1 ano e 9 meses. Antecipação de pena, na verdade. E as delações sem prova. E o mais grave, a coerção psicológica de investigados para obter a delação. Tanto é verdade que os próprios procuradores passaram a admitir que a prisão preventiva era realmente, sem ela eles não conseguiriam delação. Eles confessam isso, o Dallagnol confessa, o Carlos Fernando Lima confessa. É hora do Supremo por fim. Não é por fim o combate à corrupção. As ilegalidades, como foi no caso da Satyagraha, que depois o juiz, o procurador e o delegado responderam pelos atos ilegais que ocorreram naquele momento. Ocorreram na Operação Satyagraha. O delegado, inclusive, foi, sem entrar no mérito, foi condenado. Certo? Inclusive, está asilado na Suíça, se não me engano, o Protógeno, que foi até deputado federal pelo PCdoB. As instituições no Brasil, elas estão em pleno funcionamento, na sua visão, ministro? Não. Há uma invasão deliberada, ativa, de atribuições do Legislativo e do Executivo pelo Judiciário. E os exemplos são gritantes. A prisão da segunda instância é um exemplo. Eu me apoio no próprio Judiciário para prová-lo. Quando demandado de colocar na pauta do Supremo a prisão na segunda instância, o então presidente do Supremo, o ministro Carlos Peluso, enviou uma PEC para o Congresso Nacional, porque o foro para decidir mudança na Constituição é o Congresso Nacional. Os procuradores apresentaram 10 medidas para o Congresso Nacional. Uma delas, a prisão na segunda instância. O Supremo, infelizmente, tragicamente eu diria, deu ao Ministério Público o poder de investigar. Quem acusa não pode investigar, quem investiga não pode acusar. Pode propor para o acusador, que é o Ministério Público, se arquiva ou se aceita uma denúncia, e depois o juiz decidirá. Quem julga é o juiz. Tem o caso mais grave. Na Constituinte foi deliberado por ampla maioria que a Polícia Judiciária, portanto quem investiga, preside o inquérito, é o delegado da Polícia Civil e o delegado da Polícia Federal. Ou seja, quem é a Polícia Judiciária da União? A Polícia Federal. Dos Estados, a Polícia Civil. O Supremo, em 2016, numa medida excepcional, quase uma subversão da ordem jurídica, deu ao Ministério Público o poder de investigar e o final está aí. Já há ministros do Supremo propondo que se revogue essa decisão, porque existem hoje os famosos PICs, que são investigações sigilosas do Ministério Público. E o Ministério Público, na verdade, hoje é uma polícia política. Falando do Ministério Público, a indicação do Procurador da República como sendo o primeiro de uma lista de votação, na sua visão, é correto esse tipo? Não devia ter lista e nenhum presidente da República está obrigado a indicar o primeiro. Mas aí entra a mídia, que é outro problema no Brasil. A pressão da mídia, de grupos de pressão da sociedade,
dobram, infelizmente, juízes, dobram, inclusive, presidentes que não deviam se submeter, porque a independência do juiz é perante a mídia também, perante grupos de pressão da sociedade. Porque se o juiz vai seguir o clamor popular, não precisa justiça. Voltamos aos linchamentos, voltamos à lei do mais forte, todo mundo se arma e não tem mais sociedade, não tem mais Estado. Quem quer alterar a legislação penal ou constitucional tem que ir ao Congresso Nacional. O Judiciário não é. O problema é que o Supremo Tribunal Federal, não sei porque esse nome de Supremo, entendeu? A Corte Constitucional devia chamar, primeiro devia tirar todos os poderes do Supremo, ser só Corte Constitucional. Depois que Judiciário não é poder da República. A nossa Constituição estabeleceu 3 poderes. Só existe 2 poderes eleitos que têm soberania popular. O Legislativo e o Executivo. O Judiciário é um órgão que tem que ter autonomia, independência. Agora, o Ministério Público no Brasil se transformou num 4º poder, fora o poder que a imprensa tem. Então fica uma democracia maculada, no mínimo, e caminhando para o autoritarismo. É evidente que está caminhando. Porque se o Judiciário assume poderes do Legislativo e do Executivo abertamente, porque quando o ministro do Supremo Tribunal Federal aboga para si mudar um decreto presidencial sobre indulto que é de exclusiva competência e discricionária do presidente, nós estamos caminhando para uma ditadura da toga. Mas nunca se fala em corrupção no Judiciário. Não tem toga suja. É só toga limpa. Mas a corregedora, quando saiu do cargo, Helena Calmon, apontou e nada... Mexeu nesse mar de lama. Nada aconteceu, nada aconteceu. Ministro, falar um pouco aqui de lideranças políticas. Juscelino Kubitschek influenciou muito o senhor na sua juventude. Getúlio Vargas é reconhecido como um dos maiores presidentes do Brasil. Eu queria que o senhor qualificasse aí, em termos de lideranças políticas, de importância para a história, Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas e Lula. O Getúlio fundou o Estado brasileiro e fez, na verdade, a passagem de um Estado semi-escravocrata, dominado por uma aristocracia rural do café e do leite, de Minas e São Paulo, governos de coronéis, as forças públicas tinham tanto ou mais poder que o Exército, que nós não tínhamos naquela época a aeronáutica, a Marinha já não tinha o papel que teria no Império, certo? As classes médias não podiam participar da política, a classe operária, a classe trabalhadora era analfabeta, não votava, os tenentes reivindicavam exatamente a fundação de um novo Estado. E o Getúlio fundou esse novo Estado. Primeiro num governo legítimo, revolucionário, depois um governo legitimado pela Constituinte de 34 e depois num governo autoritário, ditatorial de 37 até ser derrubado por um golpe militar palaciano. E depois veio a Constituinte de 46. Né? Portanto, Getúlio, ao construir Volta Redonda e a Chesp, ao ligar o binário aço-energia, ele criou a base para a industrialização do Brasil. Ao criar a Petrobras, a Eletrobras, a BNDES, ou seja, criou as bases, a Camex, foi criando as bases para que o Estado viabilizasse o crescimento do capitalismo brasileiro e sua industrialização, a modernização, inclusive, da infraestrutura do país. E procurou, com a CLT, com o salário mínimo, distribuir essa renda, que é o grande debate que nós temos no Brasil hoje, o papel do Estado e o papel do Estado na distribuição de renda. Juscelino impulsionou o espírito da ocupação do território do Brasil, certo? O espírito de desenvolvimento, desenvolvimentista, certo? E a autoestima nacional, certo? Orgulho de ser brasileiro. Certo? E foi um presidente democrático, inclusive anistiou os revoltosos de Aragarças e Jacarecanga. Portanto, um presidente que marcou sua presença no Brasil, porque foi eleito democraticamente, transmitiu o governo ao seu sucessor, que foi Jânio Quadros, que depois renunciou. E Lula já está na história do Brasil. Tanto está na história do Brasil... Dá para a gente fazer aí um campeonato de quem foi o maior desses 3? É muito cedo para nós falarmos quem foi o maior, porque o Lula seria presidente de novo. E um dia será presidente do Brasil de novo, eu acredito.
se fará justiça a ele será inocentado. Nós vamos lutar para eleger o Haddad e vamos retomar o fio da história, que vem de Juscelino, vem de Getúlio, vem inclusive de Jango, das reformas de base de Jango. Vamos falar um pouquinho agora do Partido dos Trabalhadores. Sua primeira função na organicidade do PT foi no campo da formação política. Como é que o senhor vê hoje a formação política no Partido dos Trabalhadores? Tem avançado muito, felizmente, nos últimos anos. Por causa da Fundação Perseu Abramo, que é o papel dela, o estatuto dela diz isso, a lei criou as fundações para elas promoverem exatamente a pesquisa, o estudo, a formação e a divulgação também das ideias do partido e das ideias que o partido considera suas ideias, no caso, as ideias socialistas, as ideias da esquerda, da história da esquerda. E com as redes, com a internet, né, que facilitou muito o acesso a longa distância aos cursos, à formação. Mas carecemos ainda do impulso maior na formação política, inclusive de fazer convênios com a universidade, com centros de pesquisa, para que muitos filiados do PT, simpatizantes do PT, possam participar de cursos em ambientes que não sejam só o ambiente das redes, porque hoje fazer cursos em ambientes presenciais, fechados, não é necessário. É importante, mas não é necessário. A formação política ela é importante não só pela história do pensamento político, ou mesmo pela história do país, né? A história ou biografias, mas principalmente pelas políticas públicas. Que essas fundações elas têm um papel muito importante de desenvolver diagnóstico sobre os problemas e as soluções e desenvolver a política pública, planejamento urbano, política de saúde, educação, de transporte, política de desenvolvimento local, consórcios para resíduos sólidos, como resolver o problema do saneamento básico e política econômica, o câmbio, a inflação, certo? Os juros, a poupança pública, o mercado, certo? A especulação financeira, entendeu? O rentismo. É muito importante porque quanto mais filiados e cidadãos com acesso à formação política, a democracia, na verdade, se consolida. Então, eu acho que é muito importante. Eu fiz questão de ser secretário de Formação Política, depois fui secretário-geral do PT de São Paulo, secretário-geral nacional e depois presidente de 95 a 2003 do PT, porque eu acreditava que era urgente. Havia milhares de jovens trabalhadores, milhares de jovens estudantes ingressando na vida política a ditadura não tinha caído ainda, mas já com as liberdades conquistadas na luta, né? A partir de 82 já teve uma eleição direta para governador, onde a ditadura foi fragorosamente derrotada, como tinha sido em 74, 78 pelo voto popular. Eu senti essa necessidade, me dediquei à feira de livro, aos cineclubes, certo? A seminários, que é muito a teatro, não só a formação estrito sensu política, e a construção de programas de governo, porque havia muitas dúvidas na esquerda naquele momento, porque havia uma corrente que não queria legalizar os partidos, que achava que o PT era uma frente, que o importante era tomar o poder, fazer uma revolução. E eu, pela minha própria experiência já de 68, do voto nulo, da resistência armada, tudo, tinha a convicção que nós precisávamos construir programas para a eleição municipal, para a eleição estadual, programas setoriais, e nós tínhamos uma grande vantagem, porque a nossa militância, os nossos filiados eram acadêmicos, funcionários públicos, trabalhadores, então nós podíamos, que estavam em lutas, aqueles que lutavam, aqueles que estudavam, né, e aqueles que administravam, podiam se unir para construir programas, né? Então, programa de transporte, programa de saúde, programa de saneamento, programa de desenvolvimento local, educação. Nós podíamos reunir o funcionário das escolas, o professor, o aluno, os pais, então, e os pesquisadores de pedagogia na universidade para construir um programa e debater isso, inclusive, com o setor público e também com o empresariado, questões do aço no Brasil, da energia, do custo Brasil, ou do etanol. Então, foi muito importante e continua sendo nos partidos a formação política. Quando o PT ganhou os primeiros governos estaduais, existiu muita crise entre governo, eleito ali e tal, e o Partido dos Trabalhadores.
Isso mudou? Como é que o senhor vê os governos estaduais do PT nos dias de hoje? Bem, quando eu assumi a presidência do PT em 95, eu relatei de público que o meu objetivo na presidência do PT era assumir que o PT era governo, abrir o PT para alianças e transformar o PT numa instituição, numa organização política, não só no movimento ou em mandatos, né? E a questão do ônus de governar, porque como o PT veio dos movimentos reivindicatórios por terra na cidade, por transporte, por creche, ou de greves contra o arroxo, ou de greve pelos direitos dos trabalhadores, principalmente questões do município, e o PT começou a governar as cidades, ao chegar ao governo, certo? Os movimentos muitas vezes ficavam só com o bônus do governo. Quando tinha um ônus, não queria ficar, porque o governo muitas vezes tem que tomar medidas que são medidas que... Duras, drásticas. Drásticas, porque você não recebe o município, o estado e o governo federal, certo? Sem ter que aumentar impostos ou cortar gastos, certo? Ou redirecionar investimentos. Você tem que definir prioridades, tem 20 prioridades, só tem recurso para 7, entendeu? E muitas vezes havia, na verdade, os setores do partido atuavam como oposição mesmo estando no governo, mas atuavam como oposição, mas queriam nomear. Queriam receber recursos, é uma coisa... Né? Mas isso evoluiu? Evoluiu muito, basta olhar hoje os estados. Há tensões entre o governo e o partido, é natural. Muitas vezes o partido não concorda com a equipe do governador, com o governador, e tem que criar essa tensão e tem que ter espaço para dirimir isso e tem que ter acordo, aquilo que eu chamo, que aliás é o Rui Falcão, que na época, na década de 90, que criou o termo consenso progressivo. Você vai buscando o consenso, se você consegue só um terço, vamos fazer. Se você consegue 2 terços, vamos fazer. Não vamos nos separar, vamos nos unir. Acredito que é preciso ter muita experiência, ter muito diálogo, muita democracia, muita transparência para discutir os problemas. O erro é fazer sem discutir. Quando o governo toma decisões sem discutir no bairro, com a população, ou sem discutir com os moradores de uma favela que vai ser removida, ou sem discutir com os empresários quando você não vai dar um aumento de transporte, não? Quando você vai dar, sem discutir com os usuários. É preciso ter muita democracia, muita participação, que facilita governar. Facilita muito governar. Mas eu acho que nós evoluímos. Ok. Ministro, no livro que o senhor faz o lançamento aqui em Teresina, o senhor destaca o papel do plebiscito da dívida externa lá nos anos 90. Sim. Você equipara aquele movimento ao movimento, a campanhas como do Petróleo é Nosso, da Anistia, Diretas Já. Mas a questão da dívida, ela persiste até hoje. Enfim, eleito Fernando Haddad, ele deve auditar a dívida? A dívida interna. Mas ele deve fazer isso? A dívida interna está auditada no Banco Central. Nós conhecemos a decomposição dela toda. E é um absurdo, porque 17,5 mil pessoas físicas e jurídicas recebem 300, 400 bilhões de reais todos os anos. Isso é uma concentração de renda fantástica. Vamos colocar 10, 15 milhões de pessoas nos fundos de investimento públicos e privados, ou de previdência. Então, menos de 10% da população é beneficiada com um juro que no mundo ninguém paga, nem 80 bilhões sobre 3,7 trilhões. No Brasil se paga 300, 400 bilhões. Segundo, essa dívida é de curto prazo. Essa dívida, parte dela é rolada diariamente, certo? Então nós temos um problema grave na dívida interna. É preciso que o país tome conhecimento. E agora precisa se dizer isso para o país. O nosso governo desdolarizou e alongou parte dessa dívida. Mas os juros são altos, porque não se paga a taxa Selic de juro da dívida, porque ela ou é pré-fixado, ou é pós-fixado, ou é uma cesta de moedas. São, acho que um terço. Então é preciso... E os principais beneficiados são os bancos. São 3 no Brasil, além dos bancos públicos. E as empresas apostam na tesouraria e ganhar com o título da dívida pública, e não no investimento, e não na produção, não na prestação de serviço, não no comércio, não na logística, no transporte. Não? Então é um problema grave para o país isso, que precisa ser auditado. Porque a questão da dívida externa, as empresas estão muito endividadas externamente, e o câmbio é um problema sério para essas empresas. O governo,
O governo tem uma reserva de 378 bilhões de reais, certo? Mas o problema do balanço de pagamentos no Brasil é grave. Porque se nós tirarmos um investimento externo de 80, 100, 70 bilhões por ano, você vai ter um déficit alto. Porque nós pagamos muito por serviços, transporte, pagamos muito por aluguel de equipamentos, pagamos muito por royalties, pagamos juros no exterior. Certo? E o Brasil não recebe transporte, por exemplo. Certos setores da indústria, como a indústria química, a química fina, é muito alto o déficit que fica comercial. Então é preciso o país sempre se proteger do câmbio e das crises externas. O ideal é equilibrar essa balança. A comercial tem superávit, equilibrar essa balança. A financeira também por causa do investimento direto externo, entendeu? Ou de empréstimos. Mas a parte de serviços, né, e outros, é muito grave, o país precisa repensar isso. O professor Vanderlei Guilherme dos Santos diz que Lula persegue e destrói oportunidades de surgimento de outras lideranças populares. Eu queria que o senhor comentasse esse raciocínio do professor Vanderlei. É muito difícil divergir do professor Vanderlei Guilherme, de quem eu sou aluno, é o nosso mestre, né, de todos nós. Aliás, me deu a honra e a alegria de ir ao lançamento do meu livro, ficar na fila, como um democrata que é. Até pedi a ele que, voltando ao Rio, quero passar um dia aprendendo com ele. Mas eu divirjo, como diz, que é um direito, né, dele e meu. Divirjo porque o Lula, pelo contrário, né, o Lula convidou o Garotinho e o Ciro para serem ministros do governo dele. E se você olhar as lideranças sindicais, né, o Lula projetou as lideranças. O Jair Meneghelli, o Luiz Marinho, certo? O Vicentinho. Cada um depois se desenvolve e ocupa um espaço segundo a sua competência, capacidade ou o ambiente que ele encontrou, porque muitas vezes nós encontramos um ambiente favorável e outros um ambiente desfavorável. O Boulos, o Lula por acaso teve uma atitude com o Boulos que não fosse respeitosa e de estímulo, certo? Então eu não vejo essa... Nós temos dificuldade de surgir novas lideranças, porque essas lideranças surgem das lutas políticas, das lutas sociais, né? Das lutas que vão acontecendo no país, né? O PT tem liderança nos estados importantes, os governadores nossos são liderança nos seus estados, nas regiões, né? Mas a verdade é que o Lula se transformou na maior liderança do país e está confirmada porque ele venceria a eleição no primeiro turno. Porque a questão no fundo está que o Lula não deveria ser candidato, o PT não deveria apresentar o nome do Haddad e nós deveríamos apoiar um candidato de outro partido. Esse raciocínio seria válido se o Lula não tivesse o apoio que ele tem e se o Haddad não tivesse a votação que já tem. Porque o Haddad está tão capacitado para ser presidente como o Ciro Gomes, que aí no caso nós estamos falando do Ciro Gomes, né? Porque a outra liderança é o Ciro Gomes. Ele tem explicitado esse apoio, claro, ao Ciro. É o Ciro. direito dele. O Ciro tem todas as condições de ser presidente da República. O problema é que ele tem um programa, tem um partido, nós temos um programa e um partido. Ele é candidato, nós somos, são 2 turnos. Não vamos esquecer nunca que a eleição é em 2 turnos. Não há nenhum óbice de no segundo turno nós estarmos juntos. Vamos continuar aqui um pouco nesse tema. Se fala muito de uma polarização dos destinos do Brasil entre PT e PSDB. Mas alguns setores da esquerda, que não aceitam a hegemonia do PT, transita em épocas de eleição por outras representações, como Cristóvão Buarque, lá atrás, Marina Silva, agora Ciro Gomes. Como é que você analisa isso? Tem espaço para o PT conquistar este povo ou essa centro-esquerda vai ser sempre uma conquista no segundo turno? Não, nós unificamos a Frente Brasil Popular em várias eleições. Nós saímos já com o PDT, com o Brizola de vice, já saímos com o PSB já teve a candidatura do Garotinho, teve do Eduardo Campos. Vai acontecer as duas circunstâncias, isso é uma circunstância política do momento. Cada partido é autônomo tomar suas decisões. Nós sempre buscamos a constituição de frentes, como a Frente Brasil Popular agora, a Frente Brasil Sem Medo, que nós apoiamos, que o Boulos lidera, entendeu? Então, eu não vejo incompatibilidade
entre as frentes e, em alguns momentos, a candidatura própria. Nós sempre trabalhamos em frentes e governamos em aliança. Governamos em aliança amplas até demais, entendeu? Com os setores da centro-direita, entendeu? Uhum. E sempre buscamos a unidade. Tanto é que o PSB, o PCdoB, estão conosco. A grande maioria do PSB está. A neutralidade com Lula, né? Com Lula livre. E tende a apoiar a Haddad em muitos estados. Entendeu? O PDT optou por ter uma candidatura própria, que é legítimo, porque também a pergunta pode ser o contrário. Por que o PDT não apoia o Haddad, sendo que o Haddad é o candidato que está indo para o segundo turno? A questão de derrotar o Bolsonaro no segundo turno já não vale mais, porque praticamente todos derrotam o Haddad. O problema da Marina e do Cristóvão é que eles mudaram de lado, eles não estão na esquerda mais, na esquerda socialista. Mas eu perguntei assim, porque naquele momento, ali mais atrás, eles galvanizaram algum aspecto, alguns grupos da sociedade que não eram do PT, mas... Gustavo não, nunca galvanizou ninguém. Nunca galvanizou ninguém. Agora está com a direita em Brasília. Descaradamente com a direita. Ministro, vamos falar de... A Marina é um caso de um fracasso por mudar de lado e por ter transformado a própria campanha dela numa campanha de ressentimento, de mágoa, de ódio, entendeu? Essa campanha que ela está fazendo esse ano é uma campanha horrível, entendeu? E o resultado é que ela está com 2%, 3%. Vai ficar devendo voto daqui a pouco. Será? Vamos falar de 2002, Zé Dirceu, daquela histórica vitória. Ali foi um fato extraordinário, reconhecido por todo mundo. Os trabalhadores no governo, a classe trabalhadora sujeita e autora de sua história. Quando o resultado foi sacramentado, você e Lula estavam no Hotel Grand Meliá, em São Paulo. O que Lula fez contigo? O que passou na tua cabeça e no teu coração naquele momento? Lula me abraçou e disse que aquela vitória era a vitória da minha geração, daqueles que lutaram também da minha geração, daqueles que lutaram contra a ditadura, daqueles que deram a vida pela liberdade. Não podia ter melhor, maior e mais emotiva comunicação do que essa, e o abraço que ele me deu. E eu imediatamente pensei, agora é que começa, que nós vamos governar. Porque eu sou assim. Quando um outro que estava lá, o Duda Mendonça, veio falar para mim, eu falei, Duda, agora é que vai começar, nós vamos ter que governar o Brasil. Ou seja, eu já estava pensando no governo já, porque eu sou assim. Mas... Evidentemente que eu fiquei gratificado com o abraço do Lula e com as palavras dele, e sempre trago comigo meus companheiros e minhas companheiras que caíram lutando e que lutaram contra a ditadura. Mas o fato é que ali nós já tínhamos que começar a nos preocupar com o governo e com a transição, que é mais difícil que ganhar a eleição. Tanto é que nós ganhamos 4 eleições. O mais difícil é governar. Mas nesse mesmo episódio ali de 2002, teve o discurso da vitória, que quem fez, a pedido do Lula, foi José Genuíno, e não o presidente do PT, Zé Dirceu. E o coordenador da campanha. E o coordenador da campanha. O que aconteceu ali? E o deputado mais votado do PT. Sim. E o que aconteceu? Por que o Lula fez esse pedido? O Lula já estava fazendo uma transição da presidência do PT para o Genuíno. E já estava fazendo uma certa medida de contenção, do papel que eu tinha, que é um direito dele, porque ele que é o presidente, ele que foi eleito, não sou eu, entendeu? Ele que tem o voto popular, entendeu? E eu simplesmente aceitei, apesar, evidentemente, de eu ter ficado mais do que indignado, porque quem me comunicou isso foi um assessor, o Luiz Fábio, entendeu? Inclusive colocaram restrições para mim ter acesso ao palanque. Mas aí eu acho que já é independente da vontade do Lula, do conhecimento do Lula, entendeu? Evidente que eu não podia me sentir bem numa situação dessa, mas como sempre, eu relevei e toquei a vida para frente. Né? Como todos sabem, eu sou assim também. Né? Em algumas entrevistas, o senhor tem dito que não visitou Lula em Curitiba e que isso não está na sua agenda. Afirma que isso não ajudaria nem ao Lula, nem ao senhor. Diz que se quer perguntar algo a ele, tem como fazer. Me parece, a opinião do jornalista aqui, algo frio para duas pessoas que tiveram uma relação tão próximas de 40 anos. Algo que revela uma distância aí nessa amizade. Não. Nessa entrevista aqui, até onde o Zé Dirceu pode ir e dizer o que está acontecendo? Não está acontecendo nada. Eu não fui visitar o Lula porque eu estava preso. Depois que eu estava com tornozeleira, eu não podia sair de Brasília. E depois porque não autorizam
Eu não sou advogado do Lula, certo? Eu não tenho mandato eletivo. E terceiro, porque não há necessidade de eu visitar o Lula. Para que eu vou visitar o Lula? Não tinha necessidade nenhuma. O Lula sabe muito bem. Eu toco a música de ouvido com o Lula, para não falar por telepatia. O Lula sabe disso. Eu tenho canais para conversar com o Lula. Eu não falo com o Lula pessoalmente, já falamos por telefone em aniversários dele ou meu, desde 2013. Eu devo ter falado com o Lula em maio, junho de 2013, entendeu? E nem por isso eu deixei de ter uma linha de conduta política, se você observar meus pronunciamentos, primeiro em solidariedade total ao Lula, e lealdade total. Segundo, a questão política em geral, de concordância. Inclusive, concordei que a candidatura dele tinha que ser levada ao limite, que a indicação do nome do PT só devia ser feito depois, e no momento que foi necessário dizer que era necessário indicar, eu disse também. Ministro, 2013, naquele ano, as ruas do Brasil são tomadas por manifestantes. Primeiro aqueles que reivindicavam preço de passagem, depois uma pauta política. Me dê sua visão sobre as manifestações de 2013. Fizemos muita sociologia barata sobre 2013. É igual a Marcha da Família por Deus pela Liberdade. É um movimento da direita. Começou com questões de ônibus, de governo deles mesmo, na maioria do caso, não eram nem governos nossos, tirando de São Paulo. Um problema real, que exige políticas públicas, ou reduzir o preço do diesel, ou tirar o preço de imposto, ou quebrar os cartéis, as máfias de transporte. Essa é a verdade, todo mundo sabe disso no Brasil. Lixo, transporte, né? Sabemos como é que é. Mas a direita viu naquilo uma oportunidade, a Globo principalmente, e o PSDB principalmente, uma oportunidade de transformar num movimento de oposição, e deu certo, porque havia uma base social para isso, que são as classes médias conservadoras, que estão caladas agora, caladinhas, as que batiam panela. Estão caladinhas, não falam nada. E que na época foram financiadas? Muito financiadas com recursos externos, muito financiadas pelo grupo, pelo Millennium, por grupos empresariais, que deram infraestrutura para as manifestações, inclusive de trio elétrico, de shows, tudo. Muito induzidas pelo... Inclusive, a pauta da PEC, a famosa PEC 33 ou 37, que agora volta com a lei de abuso de autoridade, porque era necessária aquela PEC. Quem colocou na agenda foi a Globo, que deu a palavra para o Ministério Público. A Associação dos Procuradores financiou manifestações. Se um sindicato fizesse isso, eles diriam que é ilegal. Certo? Como continua financiando propaganda dos procuradores, que não é papel deles. Certo? Porque nós sabemos que eles estabeleceram como condição para fazer a Operação Lava Jato ter apoio da mídia e formar uma base na opinião pública para encobrir as ilegalidades dele. Então, eu considero as manifestações democráticas, legítimas, tanto é que o nosso governo não levantou um dedo contra as manifestações. Nenhum considerou manifestações democráticas. Agora, eram e foram o início do golpe do impeachment. E aí vamos... Eu pergunto onde estão essas classes que não protestam contra o aumento da gasolina, do gás, não protestam contra o aumento das tarifas públicas, não protestam contra a corrupção do PSDB, não protestam contra a entrega das riquezas do país, não protestam contra as violações da Constituição que existem atuais, os perdões de dívidas, o aumento de impostos que o governo Temer fez. Nessa linha aí de falar de 2016, do golpe, alguns analistas dizem que aquilo ocorreu porque o PT se concentrou no jogo parlamentar institucional, que o partido não organizou o povo, não mobilizou o povo, não se comunicou com o povo, não fez formação. Você concorda com esse raciocínio? Não, aquilo não foi impedido porque o PT não tinha povo para colocar na rua. Foi impedido, mas aquilo foi feito independente do que o PT faria. E se o PT colocasse povo na rua, eles teriam usado a força militar, porque os militares agora, vira e mexe, se intrometem na vida política do país, né? Dando recados para o legislativo e para o executivo, não para o judiciário, porque eles consideram o judiciário aliado, até porque o judiciário ajuda a manter os privilégios que eles têm, que o judiciário também tem, entendeu? Principalmente na Previdência, né? Que eles consideram um direito, mas do trabalhador não é direito, pode tirar. Né? Pode tirar direito trabalhista, mas do judiciário e dos militares não pode, vira direito, não é privilégio. Então eu considero que não é fato que a Dilma
caiu porque nós não resistimos. A Dilma caiu porque eles deram um golpe. Eu diria que é mais... Outra coisa é que nós não priorizamos a frente de massa, Sim. a mobilização, a organização. As críticas vão nesse sentido. Estamos de acordo. Mas é bom sempre lembrar que não foi por causa disso que eles deram o golpe. Sim. Foi porque nós não fomos capazes de impedir o golpe. Eles dariam de qualquer maneira, nós íamos ter que resistir. Outros momentos resistimos e conseguimos, em 61 e 55. Mas em 55 o Lott dividiu o exército. Em 61 o Brizola armou o povo e dividiu o terceiro exército. Você vê como é que essa questão de armas no Brasil sempre esteve presente na vida do país, né? Certo. Só mais duas perguntinhas. Para o jornalista Paulo Henrique Amorim, o senhor do Conversa Fiada, o senhor deu uma entrevista recentemente e disse que Bolsonaro é uma regressão cultural. Me fale sobre isso. Lembra do Jânio Quadro, depois do Mini Saia? Sim. Eles são moralistas, falsos moralistas. Primeiro, são homofóbicos, misóginos, porque ele disse que quando teve a filha, que ele errou que teve uma filha. As declarações do vice dele, que eu sempre esqueço o nome, parece que é Mourão. General Mourão. General Mourão, é que a criminalidade cresceu porque as crianças são criadas pelas avós e pelas mães. Você quer barbaridade maior que essa? Grande parte dos militares foram criados pelas mães, pelas avós, que lavaram o chão, se empregaram como doméstica, pegaram 4 anos para ir trabalhar, ganharam 1, 2 salários mínimos para que eles fossem ao colégio militar e depois se formassem. Agora, o grave é que 2 militares têm essa cultura. O que está acontecendo nessas escolas militares? Que sai um capitão e um general com essas ideias de 50 anos atrás. É uma regressão. Mas censura. Eles começaram a invadir e depredar exposições de arte. Vão censurar a música. E ele prega a volta à ditadura abertamente. Então, nós estamos tratando de uma regressão gravíssima, democrática, de liberdade de expressão, de costumes, fora a homofobia. Entendeu? Eles não vivem com a diferença. Fora o racismo, porque o general fala de outros povos, que não são brancos, né? E se refere aos quilombolas, né? De uma maneira depreciativa, preconceituosa. Então é muito grave. E mais grave é a política econômica, porque vai levar o Brasil à situação da Argentina, porque é um arrasa-quarteirão de privatizações, de corte de gasto, de desmonte dos serviços públicos. No Brasil, 2/3 da população precisa do Estado para lhe defender contra os poderosos. Agora, para a gente finalizar, me diga, quem ganha? O seu Cruzeiro de Minas ou o seu Corinthians de São Paulo, a Copa do Brasil? Já falei para o Cacai, que é cruzeirense, o advogado, que é meu amigo, que vamos ganhar essa Copa do Brasil. Mas vamos aí, é um corintiano que está falando. Eu sou corintiano, vamos ganhar. Estamos para ganhar. Lógico que futebol, como política, você ganha e perde, tem que ter espírito esportivo para saber ganhar e perder, coisa que os tucanos não tiveram. A direita brasileira perdeu e não aceitou o resultado das urnas de 14. Mas nós vamos aceitar o resultado de Cruzeiro e Corinthians. Mas vamos torcer. Aliás, o Corinthians foi muito bem contra o Flamengo. Só no treino do Corinthians tinha 45 mil corintianos. Verdade. É a força que o Corinthians tem, como a força do Lula e do PT que tem. Falando de futebol, as torcidas organizadas de diversos times, da Bahia ao Rio Grande do Sul, têm se manifestado aí politicamente contra a candidatura do Bolsonaro. Porque a questão da candidatura do Bolsonaro transcende o mundo político propriamente dito. Porque é uma ameaça ao que é mais importante, que é a liberdade. A liberdade de expressão, de manifestação, de criação, de informação e a liberdade política. Porque ele fala que não houve ditadura, mas defende a tortura. Sim. Agora parece que um dos filhos dele, inclusive, publicou uma foto de uma pessoa sendo torturada. Estimulando a tortura. Então, inclusive, vai ser um governo que vai ser banido da ordem política e jurídica internacional, porque se ele tomar as medidas que ele está anunciando, ele vai ser um fora da lei a nível internacional, né? Como acontece com outros governos. Ministro, muito obrigado aí pelo esse bate-papo. Sempre às ordens.